Olá, esse é o Conexão. O que você sabe sobre vulcões? Uma realidade distante de nós brasileiros? Talvez, mas tem gente por aqui especializada em estudar as informações que podem ser obtidas através dos vulcões. A Adriana Alves é uma dessas pessoas, geóloga, professora nas áreas de mineralogia e petrologia do Instituto de Ciências da Universidade de São Paulo. Ela estuda as formações vulcânicas de tempos remotos existentes no território brasileiro. Confira a conversa entre ela e a Karen de Souza durante a maratona Piauí e Serra Pilheira, promovida pela revista Piauí em parceria com o canal Futura. E a professora Adriana estuda as formações vulcânicas que aconteceram nos territórios brasileiros em tempos remotos. Quando a gente fala tempos remotos, é quando? Assim, só para a gente ter uma ideia, professora. É muito antigo, é há 136 milhões de anos. E aí hoje, quando a gente fala de vulcões, muitas vezes as pessoas que são brasileiras podem pensar, gente, mas a gente não tem erupção, nunca ouvi falar disso aqui no Brasil. O que os vulcões podem trazer de informações para a gente? Tem que ficar claro que a gente não tem vulcões ativos, já estão muito extintos há muitos anos, mas a gente teve sim atividade vulcânica intensa, inclusive o Brasil abriga a segunda maior província vulcânica do mundo, que ocorre nas regiões centro-sul do país, e outros vulcões menores, um pouquinho mais jovens, mas também muito velhos, ocorrem ao longo de toda a costa brasileira e ao longo também no limite centro-sul do Brasil. Mas eles não estão assim... Não há perigo nenhum, eles estão absolutamente extintos. A gente não tem que se preocupar. Não há com que se preocupar, não. Mas qual estudar os vulcões, como eles se organizam, como eles acontecem, o que a gente pode receber de informação sobre as nossas formações, sobre o planeta? Ao estudar essas rochas, a gente pode tentar melhor entender os processos que formaram o nosso território, né? Por exemplo, como se deu a separação entre o continente sul-americano e o continente africano, mas não só isso, a gente acredita também que as formações vulcânicas têm o poder de influenciar vida e clima nos locais em que há atividade vulcânica. E a gente ainda não sabe muito bem como a atividade vulcânica afetou o clima na época de formação dessa província em particular, há 136 milhões de anos. Ela é muito grande, deve ter causado transtornos grandes também, tanto para o clima quanto para a vida, mas os estudos ainda são embrionários nesse sentido. Agora, a gente quando vê as imagens de um vulcão em erupção, ultimamente eu ouvi lá o Kilauea, né? O Kilauea está em erupção. As imagens são muito impressionantes, né? É uma potência muito grande. Pode explicar para a gente o que provoca ali essa erupção? Quais são os fatores? É tão oportuno que haja uma erupção do Kilauea justo agora, né? Porque ela é emblemática, ela é muito parecida com a atividade vulcânica brasileira há 136 milhões de anos. Então, os volumes são muito grandes, menores do que as do Brasil. A do Brasil realmente era muito grande, mas o modo de erupção é o mesmo. Então, os gases tóxicos que são exalados para a atmosfera são muito semelhantes. E o modo de colocação dessas lavas, né? A corrida que elas fazem pelas drenagens, o modo de fluxo das lavas é muito parecido. O que desencadeia esse tipo, nesse caso particular, de erupção vulcânica, são grandes plumas térmicas que saem da interface manto-núcleo, são muito profundas, a mais de 2.000 quilômetros de profundidade. Plumas térmicas, o que é? Plumas térmicas que a gente chama, em geologia, são perturbações. Então você tem uma área, uma zona da Terra, do interior da Terra que fica muito quente e ao ficar muito quente, ela começa a acender por perder densidade. E ainda tem essa distância muito longa. É muito longa, são mais de 2.000 quilômetros. Acredita-se que elas se formem a mais de 2.000 quilômetros. E quando elas chegam mais próximas da superfície, as rochas que estão ali, né, que formam um manto terrestre, se fundem, formando lava. Né? E essa lava pode acender a superfície quando se formam as fissuras. Então, as imagens atuais do Kilauea dão essa ideia. Né? As tomadas aéreas mostram grandes fissuras, grandes fendas que se abrem no chão e por essas fendas é que o magma sai, que o magma é exalado. Isso é interessante também até de explicar, porque a gente tem a impressão e sabe que os vulcões têm aquele formato, né? E aí, nesse caso, da Kilauea ou não? O formato... Kilauea, tô falando Kilauea. Kilauea, tô falando errado, desculpa. No caso dos vulcões, a forma dos vulcões é função da composição da lava que está sendo expelida. No caso do Kilauea, a lava é muito pouco viscosa, então o que significa que ela flui muito facilmente. Então eu não vou ter a formação daqueles cones, aqueles edifícios vulcânicos clássicos, né, que são cônicos e que a lava sai pelo topo com um tanto de fumaça, um tanto de cinza, né? Esses são os vulcões de desenho animado que ocorrem mais na área de contato de choque entre placas, como a área andina. Então se você for para os Andes, você vai ver vários desses vulcões com formato mais clássico.
tanto a província brasileira quanto o Kilauea, a província havaiana, é um outro tipo de lava que está sendo expelida, ela é muito menos viscosa, então ela tem muito mais facilidade de fluir. E ao fluir muito mais, ela causa um estrago numa grande dimensão, né? Então a gente está vendo imagens hoje de pessoas que têm que abandonar suas casas, de carros queimando, casas queimando, pela chegada da lava. E uma vez que a lava se coloca em movimento, é muito difícil pará-la. Então... E quando a gente fala do Brasil, dos vulcões que já entraram em erupção no Brasil há milhares de anos, quais são as regiões onde a gente encontra isso? Tem Poços de Caldas que o povo ainda vai lá pegar uma água quentinha, né? Então, tem algum calor residual em Poços de Caldas, mas nenhum perigo associado. As rochas vulcânicas, né? Então, as rochas são o principal testemunho de que essa atividade vulcânica aconteceu no Brasil. Então, todo o centro-sul do Brasil pega ali o oeste do estado de São Paulo, pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pega um pedaço dos países vizinhos da América Latina e ainda tem um pedacinho dessa província na contrapartida africana. Então era muito extenso. Eu costumo, para os meus alunos terem uma ideia do porte dessa atividade vulcânica, fazer uma analogia, né? Então a gente acredita-se, estima-se que foram 1 milhão de quilômetros cúbicos de lava. Se a gente considerar que o Brasil tem 8 milhões de quilômetros, daria para cobrir o Brasil inteiro com uma espessura de mais de 200 metros de lava. Caramba. Então foi muito potente o evento brasileiro, né? Falando agora um pouco sobre Yellowstone, nos Estados Unidos, ou na região oeste dos Estados Unidos, ele é um super vulcão, né? Exato. E ele pode entrar em erupção, tá na época dele? Em qualquer momento, na verdade. Yellowstone é o que a gente considera um super vulcão, então são explosões muito grandes, de ordem de magnitude muito grande. Em tese, ou pelos estudos já feitos, ele entra em erupção a cada 600 mil anos e já faz 640 mil anos desde a última erupção. Então ele pode entrar a qualquer momento. Os Estados Unidos investem bastante dinheiro no monitoramento desse vulcão e o que se sabe é que quando entrar em erupção, pelo menos 90 mil pessoas estão no que eles chamam de kill zone, né? Que vão morrer imediatamente. Boa parte, 2/3 dos Estados Unidos está dentro mais ou menos de chegada em 3 horas da nuvem de cinzas que vai se formar. Eles precisam evacuar dentro de 3 horas. Essa evacuação tem que ser feita dentro do período de 3 horas, ou pelo menos as pessoas não precisam evacuar, mas precisam tomar precauções para conseguir respirar. Aquela questão das máscaras, né? Entendo. Para máscara, suprimento de água. Agora, de um outro país, falando daquele vulcão impronunciável, né, o nome daquele vulcão, quando ele entrou em erupção, ele chamou muita atenção porque ele não tinha esse comportamento, não se esperava o comportamento dele, né? Exatamente. O que aconteceu ali foi uma combinação de fatores que realmente não tinha nenhuma precedência, né? Não tinha nenhum histórico sobre isso. E o que aconteceu foi que 2 tipos diferentes de magmas se misturaram e aí aumentou o potencial explosivo do vulcão, digamos assim. Mas o que de pior aconteceu foi que a nuvem de cinzas chegou na região de espalhamento pelos ventos, né, na estratosfera, e afetou o transporte aéreo. Foi o principal produto, né, o principal efeito da explosão do E15, como a gente chama. Dizer o nome é complicado. Esse evento inesperado fala um pouco até de como que às vezes a gente acha, a ciência acha que está entendendo e a natureza vem e mostra o diferente, né? Como eu brinco, né, a gente se recolhe a nossa insignificância quando esse tipo de coisa acontece, porque a imprevisibilidade dessas coisas é muito grande, desses grandes eventos é muito grande. A gente gasta dinheiro, coloca esforços, faz pesquisa e ainda assim o que a gente tem que focar é em como minimizar os danos, porque evitar que aconteça é humanamente impossível e prever que aconteça está um pouquinho melhor a ciência de previsão, mas ainda assim não é o ideal, né? Por exemplo, no Havaí não houve nenhuma morte até agora. Então você vê que os vulcões, a lava está chegando às residências, mas o plano de manejo pós-erupção está muito bem feito. A estratégia está muito bem montada. Agora, numa erupção como Yellowstone, por exemplo, o tempo de reação vai ter que ser mínimo. Então o planejamento tem que ser muito grande. E hoje, o que você pensa? É preciso investimentos na pesquisa desse setor também no Brasil? Sempre. No Brasil, eu diria que os perigos não existem, mas a gente pode, por ter uma das maiores províncias do mundo, contribuir para o entendimento de outros vulcões
no resto Ajudar do o planeta, né? Exato, Aham, exato. muito bacana. Entender como a nossa se formou, ajudar os outros a compreender o que pode acontecer com as províncias vulcânicas de outros países. Professora Adriana, quero muito agradecer a sua participação. Muito legal receber todas essas informações através de você, viu? Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um abraço e até a próxima.